Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as apostas que eu montei para essa 20ª rodada de Premier League, campeonato inglês. Beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. Já queria destacar aqui as odds, lembrando que eu tô com esse critério de pelo menos odds 5, né? Para ter uma margem de erro maior. Linhas simples, a gente tem 3 e a partir delas eu montei dois bingos, tá bom? Então vamos lá. A primeira é a mod 5,23, que é essa daqui. Eu tô no empate anula Newcastle contra o Tottenham no mod 1,67. Um golzinho do Leicester contra o Aston Villa no mod 1,66. 7 chutes no primeiro tempo do Bournemouth contra o Everton e um chute do Enzo Fernandes contra o Crystal Palace. Juntando tudo isso, deu essa odd 5,23. O Newcastle vive uma fase espetacular, vem de jogos em sequência sem tomar gols, vem fazendo gols. Acabou de meter 2-0 no United, que ficou barato, poderia ter feito mais ainda. Teve gol anulado, teve chances perdidas, teve bola na trave. E é um Tottenham bem instável de resultados ruins, o Postecoglou pressionado, o time que vem de derrota contra o Nottingham Forest, empate em casa contra o Wolves, sofrendo pra caramba, tomando gol todo jogo. Então, um empate anula Newcastle eu acho válido, mesmo fora de casa. O Leicester faz uma Premier League ruim, tá na zona de rebaixamento, mas enfrenta o Aston Villa, que também vive um momento de muita oscilação. E o Leicester, cara, perdeu para o Manchester City? Perdeu. Mas eu assisti o jogo e eu gostei bastante do Leicester, e especialmente do El Kanous, meio campista, eu gostei demais. E eu vejo um potencial de crescimento grande nesse time do Leicester. Com o tempo, esse time, na minha visão, vai se encaixando no comando do Van Nistelrooy. E eu vejo potencial de evolução. E aí contra um Aston Villa instável, pagando 1,66, eu achei válido. O Leicester conseguiu fazer gol no Liverpool recentemente e contra o City não fez porque desperdiçou muitas oportunidades, mas criou para isso. O Vardy perdeu muitos gols. Então assim, eu acho uma linha válida e eu acho que o Leicester pode aprontar nesse jogo, tá? Eu não confiaria no Aston Villa não. Aí o Bournemouth é uma equipe que tem muito volume de jogo. Nos últimos dois jogos em casa, terminou com 9 finalizações no primeiro tempo, né? Aqui a gente precisa de 7. E enfrenta o Everton, que é uma equipe bem defensiva, né? Não à toa toma pouquíssimos gols, assim como faz poucos também, né? Mas enfim, é uma equipe bem defensiva. E o Enzo Fernandes vem de jogos em sequência, chegando bem à frente, dando dois chutes. E aqui a gente precisa só de um, tá bom? A segunda é uma odd 5, cravado, odd 5, que é essa daqui. Dois chutes do Enzo Fernandes, tá bom? No mod 1,90. Um chute do El Kanous, no mod 1,60. Empate anula Arsenal contra o Brighton. E empate anula Fulham contra o Ipswich Town. O Arsenal no mod 1,32 e o Fulham no mod 1,22. Aqui o Enzo é a mesma linha de raciocínio, só que numa linha a mais. O El Kanous vem jogando muito bem, finalizou contra o City e cobra falta. Enfim, é muito bom meu campista, eu gostei demais dele. O Arsenal nessa briga contra o Liverpool, pela liderança, correndo atrás do Liverpool, não pode tropeçar e enfrenta um Brighton bem oscilante. Então é um Arsenal que eu acho que não perde. E é um Fulham que joga em casa. Eu não confio na vitória porque o Ipswich Town vem aprontando. Recentemente venceu do Chelsea na última rodada. Mas o Fulham em casa, cara, não é possível que vai perder pro Ipswich Town. O Fulham que vem de vitória recente contra o Chelsea, né? Então, empate anula. Não confio na vitória seca, mas no empate anula deu pra ir. Beleza? E aí, pra fechar, a outra odd simples, no mod 5,02, que é essa daqui. Em Tottenham e Newcastle, eu tô em um chute do Joelinton e um chute do Kulusevski. Aí eu tô em 3 chutes no primeiro tempo do Leicester, no mod 1,50. Aqui é o mod 1,61. Under 3 gols asiáticos para Wolves e Nottingham Forest, no mod 1,45. E um chute do Doucouré contra o Bournemouth, no mod 1,40. Juntou tudo, vira essa odd 5,02. Aqui em Newcastle e Tottenham e Newcastle, né? O Kulusevski vem sendo um dos principais jogadores do Tottenham, todo o jogo vem dando ao menos um chutinho. Joelinton, desse meio de campo do Newcastle, né? Entre Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton, o Joelinton é o que tem mais liberdade para chegar à frente. A linha do Tonali tá boa também, tá pagando 1,50 mais ou menos. E ele vem dando um chute ao menos, pelo menos um chutinho todo o jogo. No jogo passado, inclusive, deu um chute na trave contra o United. E o Joelinton tem essa liberdade, não é à toa no jogo passado fez gol, então vem com moral. O Leicester, mesmo nos jogos que jogou muito defensivo, que pouco atacou, como contra o Liverpool mesmo assim, deu 3 chutes no primeiro tempo.
E agora é um time que, na minha visão, ganhou confiança pelo jogo que fez contra o Manchester City. Eu acho que vai ter mais coragem contra o Aston Villa. Wolves e Nottingham Forest são duas equipes que, depois que o Vitor Pereira chegou, o Wolves melhorou muito defensivamente. O único jogo que foi vazado foi esse contra o Tottenham, que tomou 2 gols e ainda empatou, né? 2-2. O Nottingham Forest também tem um sistema defensivo muito bom. Fora que o Wolves vai estar sem o Matheus Cunha, que levou uma suspensão. Inclusive, a partir daí o Nottingham Forest, na minha visão, se torna um pouquinho favorito, porque o Wolves não vai ter o seu melhor jogador. Então, assim, é um jogo bem equilibrado, duas equipes que vivem um momento muito bom. O Wolves, depois da chegada do Vitor Pereira, e o Nottingham Forest, que faz uma Premier League espetacular, está na terceira colocação nesse momento. Então, é um jogo que promete bastante, mas pelo Wolves não ter o Matheus Cunha, o Nottingham Forest, na minha visão, ganha um pouquinho de favoritismo, tá bom? Tô no under goals. E depois o do Doucouré, o Everton, eu imagino que vai com 3 volantes, como vem jogando em jogos mais difíceis, que aí é o Gueye, o Mangala e o Doucouré. E aí desses três, o Doucouré é muito parecido com o Joel, então tem essa liberdade para chegar à frente. Mesmo se ele jogar de segundo volante, sem utilizar os 3 volantes, né, ele jogar um pouquinho mais atrás, mesmo assim uma linha de um chutinho contra o Bournemouth, que sempre tem jogos muito elétricos, eu acho uma linha interessante, tá bom? Aí agora a gente vai para os bingos. O primeiro é o mod 5.931, que é essa daqui, ó. O Enzo Fernandes dá 2 chutes contra o Crystal Palace na odd 1,90. O Fulham vence do Ipswich Town no mod 57. O Arsenal vence do Brighton no mod 1,80. Em Bournemouth e Everton, o Bournemouth dá 9 chutes no primeiro tempo. Nos últimos 2 jogos em casa foi o que aconteceu. E 2 chutes do Doucouré também. Esse é o mod 6,50. Under 2 gols asiáticos para Wolves e Nottingham Forest, mod 2,6. 2 chutes do El Canus e 4 chutes no primeiro tempo do Leicester, odd 6,50. E o Newcastle vencer do Tottenham com 2 chutes do Kulusevski e 2 chutes do Joel. Então isso é uma odd 10. Se tudo isso bater, essa odd acima de 5 mil vem. E aí para fechar, uma odd 437, que é essa daqui. No jogo do Aston Villa e Leicester, 3 chutes do El Canus com 5 chutes no primeiro tempo do Leicester. Isso daí é uma odd 23. E em Newcastle e Tottenham, 3 chutes do Kulusevski e 3 chutes do Joel. Então isso é uma odd 19. Juntando dessa odd acima de 400. E é isso, beleza? São essas as minhas linhas para essa rodada de Premier League. Queria destacar outra linha que eu gostei, que é a linha de um chute do Amad Diallo, pagando em torno de 1,28 para o jogo contra o Liverpool. O Liverpool, pelo momento, é bem favorito contra o United, mas o Amad Diallo vem chutando pelo menos uma finalização todo o jogo. É uma linha que eu considero boa, se tornou uma peça importante desse time do Rubem Amorim, mas eu não achei mais nada para acrescentar em relação aos outros jogos. Então eu deixei essa linha de lado. Quem achou outras coisas interessantes, tipo, vou no empate anula Chelsea contra o Crystal Palace. Vou na vitória do Manchester City contra o West Ham. Sei lá, qualquer outra linha que você achar que você consiga chegar próximo de odd 5, ou a forma que você quiser adotar aí do seu método de aposta. Essa linha de um chute do Amad Diallo pagando 1,28, eu acho válida, tá bom? E é isso, beleza? São essas as minhas linhas para essa rodada de Premier League. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!